Boa noite, amada igreja do Senhor. Graça e a paz do Jesus Cristo a todos. Hoje nós estamos aqui, para ouvir um pouquinho mais da palavra do Senhor. A palavra que nos edifica, a palavra que nos coloca de pé, a palavra que nos guia. Hoje, quarta-feira, é um dia que às vezes a gente olha assim e fala assim: poxa, no meio da semana eu estou cansado, eu estou exausto, mas mesmo assim a gente está aqui, a gente está buscando a face do nosso Senhor, na casa dele, essa casa do Senhor, não é isso? Estamos aqui. Hoje, estou trazendo uma palavra, acho que é tão óbvio, o tema que eu coloquei, a cura é para os doentes. É uma palavra, assim, uma frase tão óbvia, mas que Deus testificou no meu coração, no domingo, na pregação da Ariadne, que ela falou sobre o óleo velhos, falou do vinho novo, e aí falou também que se a gente receber o vinho novo, Ariadne, se caso a gente não estiver preparado, a gente vai desperdiçar o que tem de melhor, o que Deus tem de melhor para a gente. Às vezes a gente tenta querer fazer as coisas atropelando, e chega um momento que Deus fala assim: tá bom, vou te dar um pouquinho. E aí quando Ele te dá um pouquinho, você não aguenta um pouquinho de Deus sobre a sua vida, e aí o ódio estoura. Aí essa palavra que veio na minha mente, já estava encoando um certo tempo para ser falada à igreja, que estava tocando primeiramente no meu coração, claro, que eu estava meditando sobre isso. E aí veio: a cura é para os doentes. Nossa, fala assim, nossa, é tão óbvio, Mas, na verdade, Jesus falou sobre isso. Falou como a gente deve estar na casa do Pai, para que a gente possa virar odres novos, para que a gente possa andar na presença dEle e receber o Espírito Santo de Deus. A gente está aqui, gente, eu estou aqui, cada um de vocês estão aqui, porque entende que sem a presença do Espírito Santo, sem a presença de Deus, nós não somos nada. A gente entende que cada culto que passa, a gente está se alimentando da palavra, está se alimentando espiritualmente. A gente entende que cada pregação, por mais que você ache que você está ouvindo uma pregação que seja a mesma, na verdade o Espírito Santo de Deus já está falando diferente com você. E aí você está sendo curado pelo Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vem através das nossas vidas, primeiramente curar a gente, e depois a gente ser usado na presença dEle. Que aí quando você está com óleo novo, está cheio de vinho, o que acontece? Você começa a ajudar as pessoas, a falar do amor de Deus, a dar o seu testemunho, o que Deus fez na tua vida. Então, amados, vamos abrir a palavra, Deixa eu abrir o meu celular aqui, que eu fiz um esboçozinho no digital. Amém? E eu gostaria que os irmãos se colocassem de pé, por gentileza. A gente vai ler Marcos 2. A gente vai ler o texto de Marcos 2, de 13 a 17. Marcos. Eu ainda não me acostumei a mexer na Bíblia com uma mão só, por isso que eu demoro um pouquinho mais. Então, nós estamos aqui na Palavra de Deus, a inerrante Palavra de Deus. E Marcos 2, 13, todo mundo achou? Todo mundo está aí para acompanhando? Também a palavra vai estar apresentada ali no telão. E a grandiosa Palavra de Deus nos fala assim, Marcos 2, 13. De novo Jesus foi para junto do mar, e toda a multidão vinha ao teu encontro dele, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu Levi, guarda esse nome, Levi,
filho de Alfeu, sentado na coletoria. Ele disse: siga-me. Olha só, Jesus não fez nenhuma firula, só chegou e falou: siga-me. E ele se levantou e o seguiu. Nossa. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, olha, Levi, foi para a casa de Levi, olha só, estava junto com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram muitos e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo Jesus comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que ele come e bebe com os publicanos e pecadores? Tendo ouvido isto, Jesus lhe respondeu. Jesus é muito sábio, Jesus é Deus, né? Os sãos não precisa de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, eu não vim para chamar justos, e sim pecadores. O que Jesus está falando aqui? Tinha alguém, ele estava no hospital passando mal? Não, né? Então a cura é para os doentes. Vamos sentar e vamos orar? Baixar as nossas cabeças. Senhor Deus, eis-me aqui, Senhor. Estamos aqui na Tua presença, Senhor. Seu Santo Espírito, ó Pai, opere em nós, Senhor, o querer e o fazer, Senhor. Peço a Ti, Pai, em nome de Jesus, que a palavra, Senhor meu Deus, entoada, essa santa palavra vinda do Teu coração, Senhor, que seja ensinamento, vida e força para a nossa fé, Senhor, para que possamos entender qual boa, perfeita vontade Sua, Senhor, sobre cada um de nós, de forma particular, Senhor. Peço a Ti, Pai, em nome de Jesus, que não fale o Alexandre, mas que o Teu Santo Espírito fale para a Tua Santa Igreja, Senhor. Peço a Ti, Pai, em nome de Jesus, Senhor, todo entendimento, ó Pai, da palavra, que os meus irmãos entendam e grave nos corações, Senhor, que ela não seja perdida, que seja uma semente, Senhor, e essa semente cresça 100 por 1, Pai, para que possa Seu reino, Senhor, meu Deus, ser proclamado e estendido nessa terra, Senhor. Rogo a Ti, Pai, em nome de Jesus, que possamos nos alimentar espiritualmente da Tua palavra e que não possamos sair daqui da mesma forma que entramos, Senhor. Pai, lhe peço a Ti, Pai, cura, Senhor, meu Deus, os enfermos, Senhor, cura os doentes, Senhor. Em especial peço a Ti, Pai, a cura para o pastor Álvaro, Senhor, e aqueles que estiverem, Senhor, meu Deus, gripados, Senhor, com alguma enfermidade, Senhor. Peço a Ti, Pai, em nome de Jesus, unção de cura, Senhor, no meio da Tua Santa Igreja, Senhor. Que caia, Senhor, meu Deus, por terra, Senhor, meu Deus, qualquer coisa que possa abalar, Senhor, meu Deus, a perseverança dos meus irmãos, Senhor. Essa é a oração que eu lhe faço, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, Jesus tinha falado o quê? Ele veio para quem? Ele veio para os doentes, mas ele estava numa mesa, concorda comigo? Estava numa mesa, estava num banquete, Levi estava ali. Quem era Levi? Levi era um cobrador de imposto, e ele também estava trabalhando, fazendo seus afazeres, poderia ter mil e umas coisas para fazer naquele dia. E aí o que aconteceu? Jesus passou por ele e chegou e falou uma palavra só: siga-me, siga-me. Gente, essa palavra siga-me, toda vez que a gente levantar e olhar e falar: Senhor, agradeço por estar levantando mais um dia na minha vida, agradeço, Senhor meu Deus, por estar caminhando mais um dia nessa terra, na terra dos viventes, agradeço a Ti, mas não podemos esquecer do siga-me do Senhor Jesus. Cada dia é uma decisão nossa, cada dia a gente tem que plantar e fortalecer
uma coisa muito importante para nós, a nossa fé. O que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede o quê? Vida. E quando a gente guarda o nosso coração, a gente está guardando o quê? A nossa fé em Jesus Cristo, no caminhar em Jesus Cristo, de fazer a vontade dele, deixar de lado as nossas pesares, as nossas tarefas, e falar: não, eu preciso ir lá fazer essa obra, porque Jesus me pediu para fazer essa obra. Cada um temos os nossos compromissos, cada um temos as nossas dificuldades, mas para que a gente possa entender essa passagem do siga-me, a gente tem que entender que Jesus, ele faz uma ordem muito simples, todo dia da nossa vida. E aí, Levi obedeceu. Vocês sabem quem foi Levi? Sabemos que ele foi um cobrador de imposto, não foi? Mas sabia o que aconteceu com ele? Ele mudou o nome, Jesus mudou o nome dele. O nome dele, depois que ele conheceu Jesus, depois que ele levou para a casa dele, depois que ele deixou de ser curado por Jesus, o nome dele é Mateus. Vocês sabem qual é o significado do nome Mateus em hebraico? Presente de Deus. Ele deixou de ser Levi, um nome que os pais dele deram, e ele recebeu o nome do que ele iria fazer, porque para nós, o Evangelho de Mateus, para nós, é um presente de Deus. Todos os Evangelhos é um presente de Deus para nós, a revelação viva da presença dele no meio de nós. E ele recebeu um siga-me. Ele não perguntou para quê, para onde, vou na casa de quem, ou eu tenho que lavar prato, ou eu tenho que fazer alguma coisa. Não fez isso. Ele foi lá e seguiu Jesus e levou para a casa dele. E lá na casa dele tinha mais gente que estava seguindo a ele, não é isso? E essas pessoas que estavam lá estavam sendo colocadas como pecadores. E Jesus colocou pecadores como gente que precisa de cura, e falou que eu não vim para quem não precisa de cura, ele veio para quem precisa de cura, que seria os doentes. Então Jesus veio para nós pecadores. Nós somos pecadores, nós andamos nessa terra e sabemos que nós temos os nossos defeitos, as nossas falhas, nós somos carne. Quando a gente mudar esse corpo, aí sim, nós vamos conseguir andar na plenitude do nosso irmão Jesus. Mas por enquanto, a gente tem nossas imperfeições e precisamos andar na presença dele. Gente, uma coisa interessante que eu vejo nesse texto também, são dois tipos de pessoas. Percebe que tem dois tipos de pessoas ali? Umas pessoas que já chegaram e falaram assim: eu sou pecador e eu quero seguir Jesus. Eu sou pecador e eu quero andar com Jesus. Eu sou pecador e quero fazer a vontade de Jesus nessa terra. E do outro lado tinha o pessoal falando dos pecadores, que eles estavam apontando para os pecadores. E Jesus falou: para vocês, eu não vim para vocês. Vocês não precisam de cura. Vocês são altivos de espírito. Altivez de espírito. O que é altivez de espírito? Altivez de espírito é dizer o seguinte: eu já tenho muita fé. Altivez de espírito fala assim: eu não preciso mais dessa palavra. Altivez de espírito é: não, já de novo vai falar a mesma palavra. Altivez de espírito vai dizer: eu não tenho pecado, eu ando na minha vontade e não faço mal a ninguém, não preciso de Jesus, não preciso de andar na presença dele. Eu aceito Jesus, mas Jesus homem, mas não aceito Jesus modificando a minha vida, me curando, me libertando, me transformando num odre novo, para receber o quê?
vinho, unção do Espírito. A unção do Espírito que a gente precisa tanto para que a gente possa andar nessa terra, para que a gente possa receber a salvação em Cristo Jesus. A salvação só vem em Cristo Jesus. A partir do momento que você não se sente que precisa de cura, não é para Jesus. Entende o que Jesus falou? A palavra é simples, mas é dura. Então, gente, a primeira coisa que a gente tem que fazer é guardar a nossa fé, porque quando a gente vai andando neste mundo, pode acontecer de um certo momento das nossas vidas, a gente começar a andar no automático. Lembra do automático? A Ariadne também falou sobre o automático. Andar no automático. E aí a gente começa a andar no automático na situação de que começa a brotar em nós altivez de espírito, dizendo: já estou pronto, já sou eu um bambambam da coisa, não preciso mais de ir à igreja, não preciso mais de ninguém orar por mim, não preciso mais de botar o meu joelho no chão em casa e orar, não preciso de jejuar. Gente, isso é sério. Se caso você você não vigiar, você não tiver essa vigia no teu coração, você pode cair em altivez de espírito. E altivez de espírito mata o quê? A fé. E quando mata a fé, a altivez de espírito, você não agrada a Deus. Lá em Hebreus fala que é impossível agradar a Deus sem fé, não é isso? Então é impossível agradar a Deus. Então a gente tem que se guardar todo dia. Então todo dia Jesus fala: siga-me. Todo dia Jesus fala: siga-me. Às vezes a gente está doente, às vezes a gente está cansado, a gente está amargurado, a gente está abatido, mas Jesus fala sempre: siga-me, siga-me. Porque a salvação, ela não é conquistada quando a gente batiza. A salvação é todo dia, é uma busca diária, é uma perseverança. Então o que acontece? Você acha que foi fácil Levi sair da posição que ele estava? Provavelmente tinha dinheiro, provavelmente tinha status, provavelmente tinha uma vida legal na casa dele, mas ele era odiado, porque ele cobrava imposto do próprio povo, mas ele não estava nem aí, ele estava pensando no quê? Na vida material que ele tinha. Portanto, o siga-me para ele parece que foi fácil, né? A gente lendo a palavra parece que foi uma coisa muito fácil, mas na verdade a gente pode perceber que foi uma posição que ele teve naquele momento. O Espírito Santo de Deus tocou ele quando Jesus soprou: siga-me. Aquele sopro de siga-me sobre Levi fez a transformação de dentro para fora, e ele se tornou Mateus. Meus irmãos, isso é sério, muito sério. Então, gente, vamos dar uma olhada em João 12, o que fala sobre a altivez de espírito. A gente vai entender isso. João 12. João 12, 42 a 46. João 12, 42 a 46. 42 a 46. Amém, amados? No entanto, muito dentre as próprias autoridades creram em Jesus. Muita gente creram em Jesus. Mas, por causa dos fariseus, não confessavam. Olha só. Para não ser expulso da sinagoga, status. Porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus.
a glória dos homens do que a glória de Deus. E Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como a luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crer em mim não pereça, mas nas trevas. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Então Jesus está falando o que aqui? De novo, altivez. Eu posso crer em Jesus, mas eu não preciso. Às vezes eu creio em Jesus, mas eu amo mais o mundo. Então o crer seu é um crer superficial. E o crer que Jesus quer de nós é um crer de seguir a Ele. E aí o que acontece? A gente tem que andar na presença dEle, pedir para que a gente não possa fazer como esses doutores da lei, porque eles conheciam a palavra. Concorda comigo que eles conheciam a palavra? A palavra eles conheciam, eles estudavam a palavra, eles conheciam a palavra, mas por conta do status, por conta de o que alguém vai falar ou vai pensar de você, eles não quiseram confessar Jesus. Eles criam, mas não queriam confessar Jesus. Gente, nós devemos confessar Jesus todos os dias nas nossas vidas, falar do amor dele para as pessoas, ver o que Jesus fez conosco, para as pessoas lá fora. Tanta gente amargurada, tanta gente precisando de cura, e às vezes a cura não é a cura de doença, é a cura da alma, do espírito. Pessoas procurando alguém que possa orar por ele, e às vezes não tem, e às vezes está precisando, procura para ali, procura dali e não acha. Pensa em tirar sua vida, pensa em acabar com sua vida, olha para as situações ao redor e não vê solução, não vê solução. Deus não está fazendo nada? Você acha que Deus não está fazendo nada? Das coisas que estão acontecendo neste mundo, do esfriamento do coração das pessoas, você acha que Deus não está fazendo nada? Já me fizeram essa pergunta. Mas nós temos a vontade permissiva de Deus. Qual é a vontade permissiva de Deus? Você tem o livre-arbítrio de escolher fazer o bem, de seguir a Jesus ou não seguir a Jesus. Jesus não quer pessoas que você tem que ficar paparicando. Jesus quer que pessoas que se imponham, e através do Santo Espírito, que ela se imponha. Fala: eu quero seguir Jesus, eu quero caminhar na presença dEle, eu quero fazer a obra dEle, eu quero orar pelas pessoas, eu quero falar uma palavra, nem que seja pequena, para alguém da minha família que está precisando. Eu quero dar um abraço, eu não sei falar direito, deixa eu dar um abraço. Amados, Jesus está pedindo para você seguir eles todos os dias. Isso é um pedido, não, é uma ordem. Uma ordem. Não podemos ficar pensando no que devemos ou que vamos perder, porque se eu pensar no que eu vou perder deste mundo, eu vou perder a minha salvação. Se eu pensar em coisas que eu vou perder neste mundo, vou perder minha novela, vou perder o meu jogo, vou perder o meu filme lá na Netflix, alguma coisa, eu não sei, vou perder o meu curso, vou perder meu emprego. Levi não pensou nisso. Levi levantou da onde ele estava, ninguém entendeu nada, e seguiu Jesus, saiu dali e virou Mateus, hoje bênção para nós. Então eu lhe peço a ti, meu irmão, guarda sempre o teu coração, olha e veja, justamente se você está tendo um fiapinho de altivez na tua alma, no teu pensar, no teu ser. Não sou eu que vou falar com você, o Espírito Santo de Deus vai falar com você, e você vai dizer assim: Senhor, me cura,
Eu quero ser curado. Eu sou doente e quero ser curado. Cada minuto da minha vida eu quero ser curado. Eu quero curar para curar pessoas. Eu quero ser curado, ser tratado para receber o vinho novo. Eu quero ser curado para ser uma ferramenta perfeita na tua mão para fazer a tua obra. Eu quero ser curado porque eu preciso da minha salvação em Cristo Jesus. Amados, isso é muito sério. É muito sério. Não devemos perder a nossa salvação. Jesus já pagou um preço caríssimo pela nossa salvação. E às vezes a gente está brincando. Os tempos estão diminuindo. As coisas estão acontecendo no mundo, guerras, destruição, terremoto, a gente está vendo isso. Sistemas financeiros, inflação, doenças, a gente está vendo isso acontecer. E às vezes a gente está brincando com o siga-me de Deus. Um siga-me que não é um pedido, mas é uma ordem. Só que Jesus está passando, ele não para. Percebeu que ele estava passando perto de Levi? Ele parou para falar com Levi? Não, falou, siga-me. E ele seguiu. Nós temos que ser assim com Jesus. Olhar para frente, falar, Senhor, me cura do passado, me cura do que eu fui, me cura, Senhor Jesus, para que eu possa andar e caminhar olhando para frente, para que eu possa ser usado por Ti, para fazer a Tua obra, não para que eu me engrandeça, mas que o Senhor cresça, para que o Senhor seja visto em todas as nações, para que o Senhor seja exaltado em todas as nações, para que as pessoas que ainda não perceberam da Tua palavra, não entenderam a Tua palavra, ou senão as pessoas que não leem Tua palavra e não entendem do que está escrito, eu possa ser uma palavra viva para ela, apresentando minha vida para ela. Por que isso? Eu quero a minha salvação, eu quero caminhar com Jesus, somente por isso, somente por isso. E aí, o nosso nome vai ser mudado de Mateus, presente de Deus para o meu irmão, presente de Deus para a minha igreja, presente de Deus para quem eu achar lá na rua. Eu vou ser usado como presente de Deus. Mateus, presente de Deus na vida de quem estiver da tua volta. Você vai saber? Não. O Espírito Santo de Deus vai gerar situações para que você seja presente de Deus para cada uma pessoa da sua família, da onde você chegar. Às vezes você nem vai precisar de abrir a boca, mas você vai ser presente de Deus. A pessoa vai olhar e falar, nossa, eu estou me alegrando só por causa da tua presença aqui. Entende, irmão? Vinho novo dentro de nós não fica dentro de nós. Óleo novo dentro de nós não fica dentro de nós. Porque nós somos depósito de Deus, do Espírito Santo, para passar para as pessoas o que Deus tem feito para as nossas vidas. E esse vinho novo, e esse óleo novo, é para que a gente mostre para o mundo o reino de Deus, mesmo estando essa bagunça no mundo, mesmo estando vendo essas confusões que a gente vê no mundo. Entende isso? Estão comigo ainda? O Espírito Santo de Deus está mostrando para vocês a importância do siga-me. A importância do siga-me. Ai, glória a Deus, aleluia, Senhor. Aleluia. Vamos abrir em Efésios, por favor. Estou quase indo para o final, tá, gente? Efésios. Efésios 5, 13, 17. Efésios
5, de 13 a 17. Amém? Amém, amada igreja. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Por isso é que se diz: desperte, você que está dormindo, levanta-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. E portanto tenha cuidado com a maneira como vocês vivam, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo todo, porque os dias são maus. Verdade, né? Os dias são maus. Porque esta razão, não sejam insensatos, mas procure compreender qual é a vontade do Senhor. Nós temos 3 tipos de vontade de Deus, né? A vontade soberana de Deus, né? A vontade soberana, a vontade revelada de Deus, que, por exemplo, a vontade revelada de nós é que todo mundo seja salvo, não é isso? Deus quer que todo mundo seja salvo. E a vontade permissiva de Deus, que é você escolher seguir Jesus, que é você querer estar na presença dele, é que você querer fazer ou não a vontade dele. É você. Estou colocando assim, agora é com você. Você sabe que você tem uma vontade de Deus que é permissiva sobre sua vida. Você sabe que tem o siga-me do Senhor. Você sabe que eu, por exemplo, eu sei, eu sou pecador. Mesmo que eu buscar de todo o meu coração, de todo o meu entendimento, eu sou pecador. Porque eu sou imperfeito. Mas eu preciso necessariamente da presença do Senhor nas minhas vidas. Na minha vida. Eu não sei você, meu irmão, mas eu preciso. Então, guarde, não esteja jamais, quebre, ore, busque, nunca tenha altivez de espírito, que ela traz trevas e morte para as nossas vidas, mas que você seja luz, seja cheio do Espírito Santo, seja renovado, vivificado. Certo que batalhas vão vir? Vão. Pessoas não vão querer estar perto de você? Vão. Você vai perder muito dinheiro? Vai. Pode ficar doente? Pode. Pode ter somente um caco de lajota para coçar as feridas, como Jó? Pode. Mas o que você não pode perder? A fé em Jesus Cristo, para que você possa ter salvação, para que você possa ter a presença de Deus na sua vida. Amém, irmãos? Somente mais um texto, para que você possa perceber que nós temos muitas promessas do Pai sobre as nossas vidas. E nunca podemos se esquecer, a cura é para os doentes, e nós precisamos ser curados, para chegar um dia e receber essa palavra. Apocalipse 2, deixa eu abrir aqui, Apocalipse 2, Apocalipse 2, 16 e 17. Portanto, arrependa-se, senão irei até aí sem demora, e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, olha só, ao vencedor darei do maná escondido, também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha, olha só, um novo nome escrito, ao qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Por que você vai receber um novo nome? Por que você vai receber um novo nome? Porque você foi curado por Jesus.
Mateus, buscando Jesus, foi curado e foi usado. E aqui ele recebeu um novo nome. E a gente também tem uma promessa para cada um de nós de receber um novo nome, receber a salvação em Cristo Jesus, ser marcado com o selo do Espírito Santo, e o maligno não toca na gente. A gente passando assim, ó, espiritualmente falando, você passando assim, ó, e os demônios caem, somente você passando. Você não precisa abrir a boca. Por quê? Porque você está cheio. Você é o depósito do Espírito Santo. Você está cheio da presença de Deus. E aí você vai perceber que o seu nome vai estar escrito lá, no livro da vida, no livro do Cordeiro. Salvação, salvação. Amada igreja, busque incessantemente, como a córcega procura a água, a presença de Deus. Como? Siga-me. Jesus está falando todo dia, siga-me. Aleluia, Senhor. Eu queria passar um louvor para que a gente possa entender esse siga-me. Eu coloquei esse louvor para ouvir. Eu falei, nossa, meu Deus, está tocando meu coração, e eu gostaria de compartilhar para vocês. Preste bastante atenção neste louvor.